a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que você conhece histórias de imigrantes fascinantes, inspiradoras, desafiadoras e que você vai aprender muito e gostar muito também. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, não se esquece, gente, se inscreve no canal e aperta a campainha, porque toda segunda-feira tem uma história nova para você conhecer e se inspirar também. E vamos lá, seja muito bem-vindo, seu Marcos Rocha, da In-Out, uma empresa de câmbio. Ele vai explicar tudo. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, é um prazer enorme. E é isso, estou aqui à disposição para a gente bater esse papo gostoso. É isso aí. Então vamos começar pela primeira pergunta. De onde você veio, Marcos? Então vamos lá. Bom, eu vim do Brasil, né? Sou Agora deu para perceber bem isso. É bem carioca. Exatamente. Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, Hum, né? Sou do mercado, venho do mercado de câmbio já há 31 anos, né? hum. Que eu atuo nessa área no Brasil. E Rio de desde Janeiro, La Gema mesmo ali. Na verdade, assim, eu nasci em Teresópolis, tá? Que é uma cidade serrana, da Serrana, região linda. serrana do Rio de Janeiro, exatamente. E aí vivi até os 17 anos em Teresópolis, É. e aí me mudei para o Rio de Janeiro com 17 para 18 anos, que foi quando eu entrei no mercado de câmbio, e aí vivi o Desde resto então? desde então. Eu entrei no Uau! mercado com 18 para 19 anos, e vivi no Rio de Janeiro esses anos todos, né? Até me mudar aqui para os Estados Unidos. E aí fiz faculdade de administração de empresas no Hum. Rio, mas me especializei em câmbio, né? Que como eu comentei, eu atuo nesse mercado já há 31 anos, desde sempre, assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Na empresa de um amigo do meu pai em Teresópolis, que era na área de informática, mas foi mais assim um estágio mesmo, aquele negócio do pai, né? Que dá de presente pra gente uma carteira de trabalho, né? Com É. 16 anos eu agradeço muito meu pai por ter feito isso por mim, porque isso me ajudou muito, né? Amadureci bastante, comecei mais cedo e que, enfim, colhi excelentes frutos por conta disso. Mas aí tive a oportunidade de entrar no mercado de câmbio logo 2 anos e pouco depois e nunca mais saí, né? Aí acabei fazendo vários cursos, né, para me profissionalizar na área. Engraçado que eu sou da época que era só dólar de câmbio negro, né? Aquela coisa meio. Já É, existia câmbio oficial já, bonitinho? já, já Tipo que era o existia. que era uma loja? O que que era? Não, o câmbio oficial eram os bancos e corretores de câmbio, né? Então Uhum. sempre existiu. E inclusive nessa época, até antes de mim, né, existia as corretoras de câmbio antigamente, até a partir de US$ 100.000, acima de US$ 100.000, era obrigatório fechar o câmbio com uma corretora de câmbio. Né? Você não podia fechar Hum, direto com a mesa do banco. E naquela época existia uma cobrança que todas as corretoras cobravam aos seus clientes, pessoas jurídicas, né, que na maior parte das vezes eram as pessoas jurídicas que fechavam os câmbios, né, que são as empresas importadoras, exportadores e etc. E aí existia uma cobrança que era uma corretagem de câmbio que era 0,1875%. Então você imagina que naquela época, para fechar US$ 100.000 de câmbio, uma empresa tinha obrigatoriamente que pagar US$ 1.875 de corretagem, uau, né? Quer olha. dizer, Então, hoje ainda só dólar comercial, dólar. aí existe o dólar comercial. Ainda tem o paralelo ou não fala mais? Existe o dólar paralelo, existe ainda o mercado de câmbio negro. Na época que eu entrei no mercado, era um mercado aberto, né? Saía dólar, a cotação do dólar paralelo saía no Jornal Nacional na época, né? Pois é. Exatamente. Os caras chegavam na sua casa para entregar. Você ia viajar, eles É, iam. Eu lembro disso. exatamente. Nossa, que louco. Assim, eu me lembro na época que eu entrei no mercado, eu já entrei em corretora de câmbio, né? A Hum. primeira atuação minha no mercado de câmbio foi através de uma corretora. Eu fiquei 5 anos nessa, mas ali eu me lembro, sendo a cidade de Rio de Janeiro, o mercado de dólar paralelo ele era muito volumoso, assim, era muito ativo, né? Então existiam muitas casas de câmbio, né? Que eram as casas de câmbio, não eram Uhum. corretoras, né? E aí desde a casa de câmbio turismo, casa de câmbio só, aí tinha aquele cara que tinha ali uma mesinha de operação com dois, três caras e que eram os doleiros, né? Vamos dizer assim, que naquela época existiam muitos e depois esse mercado a legislação foi apertando e esse mercado foi se tornando um mercado informal e não oficial. E aí na época, eu me lembro que na época ser doleiro era uma coisa que quem era falava isso e hoje em dia, quer dizer, depois se tornou uma coisa criminosa, né? Vamos dizer É. assim, Eu tive entendeu? várias histórias, assim, na minha história de trabalhar com investidor brasileiro,
E às vezes ele não conseguia aprovar financiamento ou várias situações, porque estava totalmente o dinheiro dele totalmente informal, né, digamos É, assim. Ou querer pagar em cash, que isso daí a gente não consegue também mais. e essa informalidade ao longo dos anos ela veio acabando cada vez mais, né? É, Assim, dizer que acabar não acabou, acho que não vai acabar nunca no Brasil, mas a gente sabe que dificultou muito, né? No entanto que você vê que em 2015, né, o Brasil ele aprovou a lei da repatriação do recurso, né? Que é, é a lei da anistia fiscal, que quem tinha recurso fora do Brasil não declarado podia naquele momento pagar ali um imposto que na minha concepção era totalmente viável e legalizar o seu recurso, né? A partir dali era um dinheiro que teoricamente estava ali escondido. Muitas pessoas fizeram isso por conta de segurança, né? Desculpa. Muitas pessoas fizeram isso por conta de segurança, mas acabou que naquele momento teve a oportunidade de se regularizar. E nós fizemos ali uma quantidade de operação muito grande naquele período, né? Da repatriação de recursos. O volume foi tão grande, Rosane, que eu me lembro que naquele período ia acabar em 31 de outubro, se eu não me engano, agora, se não me falha a memória, o prazo para recolher os DARFs, né? De uhum. quem estava se legalizando e repatriando seu recurso, Eu pagando lembro. imposto e tudo mais. Eu fechava câmbio sábado e domingo com os bancos, né? Que eu Nossa. represento no Brasil. Então, assim, a gente fez muito volume de operações, né? O Então muita banco, gente legalizou. muita gente. Foi Que um volume bom. absurdo, e assim, como não ia dar tempo, a gente fechava câmbio sábado e domingo com o mercado de câmbio É. fechado. Porque a gente teve problema, eu estava te falando, por exemplo, o cara veio, comprou com um dinheiro não declarado, aí depois ele vendia o imóvel, queria levar, repatriar o dinheiro, não conseguia, porque não tinha É. nem como Não, provar que tinha exatamente. saído. E isso hoje é um problema sério, né? Ou Ainda seja, tem isso, tem. né? Não, hoje Porque cada vez mais. Agora sim, hoje eu te falo o seguinte: é, o cerco apertou tanto que hoje quem não tem como demonstrar a origem do recurso não consegue levar. transacionar oficialmente. Não consegue. Vamos fazer outro investimento aqui. Nós estamos É, aqui para fazer um investimento, né? é isso aí, Deixa o claro, dinheiro com aqui. certeza. É verdade. Deixa eu te perguntar, e por que vocês resolveram vir para cá? Como é que surgiu essa vontade de sair do Brasil, vir para os Estados Unidos e para Orlando? Sim, isso foi uma. Quem teve essa vontade inicialmente foi a minha esposa, né? Porque, assim, Que é uma pessoa Brasil. famosa. Exatamente. Ela trabalhava na área dela ali. Para ela foi até uma decisão difícil, né? Porque de certa forma ela estaria abrindo mão da carreira Pois dela é. ali, pelo menos momentaneamente. Uhum. Mas foi uma decisão pautada na questão da segurança. É, a Nive, ela desenvolveu síndrome do pânico no Brasil por conta de violência, porque ela infelizmente sofreu Muita algumas violência. situações, né, onde ela tomou alguns sustos assim que complicadíssimos, né? Eu me lembro que teve um tiroteio numa joalheria dentro do Barra Shopping, dentro do shopping, e ela estava no momento, Nossa né? E Senhora. aí teve também alguns assaltos ali em torno da nossa casa, que morávamos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Então, assim, hortifruti. Teve um dia que ela foi no hortifruti comprar as E coisas ela lá já não para era casa. muito assediada por ser artista e tal, ou não? Não, sim, mas aí tudo bem. Isso Isso era uma coisa, outra, normal. você É tá a falando outra mesmo de de violência. violência mesmo. Exatamente. Então teve a vez que assaltaram o carro do lado do dela. Então, assim, coisas batendo na trave dela, assim, e aí ela começou a ficar muito preocupada com aquilo e com muito insegurança para sair de casa, para ir para os lugares. E também na época, ela, por exemplo, ela gravando as novelas, aí tinha que sair às vezes 2 horas da manhã, 2h30 da manhã da gravação, lá de Jacarepaguá, para vir para casa. Aí vinha naquela adrenalina, furando todos os sinais e tudo mais, porque era muito perigoso, É, né? é, é. E continua, né? E hoje eu acho até pior, na minha opinião. Então Mas foi naquela ela época que já era. plantou a É. sementinha de vir embora. Exatamente, ela plantou essa sementinha e a gente vinha sempre passar férias aqui. Aí, na época que ela plantou a semente, nós viemos para os Estados Unidos aqui e rodamos alguns lugares para entender onde que a gente ia gostar de morar, né? Então, assim, obviamente que a gente olhou alguns lugares pensando também na carreira dela, mas aí tinha questão, por exemplo, você pega ali Los Angeles, né, que é um lugar que seria, quem sabe, poderia ter Promissor, alguma, né? promissor para ela e tudo. Tem a questão do fuso, que para mim ia ser muito complicado, né? Para eu É, tocar meu negócio no Brasil à distância, com um fuso tão difícil, né? muitas E também a horas. gente chegou em Los Angeles assim, não se adaptou, porque a gente já vinha de um Rio de Janeiro, o Los Angeles também,
mesmo na época era muito tumultuado, muito trânsito, aquela coisa toda, a gente queria um Uma pouco coisa mais de mais calma, paz, mais né? tranquilo. Aí, por exemplo, vimos Nova York, que também eu até me lembro, eu gosto muito de Nova York, mas no dia que eu passei um período lá, na época que a gente passou um período lá, eu pensando em morar em Nova York, eu falei, não, é muita poluição sonora, eu gosto de paz, eu sou do interior, ela também é do interior, então a gente pensou, não, vamos para um lugar mais tranquilo. E aí acabamos, a gente já vinha muito para Orlando, né, de férias, passar para vir para Disney e tudo. E vocês já tinham criança nessa época? Já tinha criança, né? A Bruna estava com 5 meses na época que a gente fez essa viagem Uau! para. A Bruna hoje tem 11 anos, ela estava com 5 meses na época que a gente fez a viagem para identificar para onde que a gente viria morar, né? E a gente era apaixonado por Orlando, né? Aliás, a conversa começou no ano anterior, num mês de férias que a gente passou um mês aqui. Vamos vir morar aqui? Vamos. Né? É. Só que aí a gente, na hora de realmente vir, vamos confirmar se é Orlando mesmo. Mas já estava tendendo para ser, e aí confirmamos nessa viagem que era aqui que a gente É viria. perto do Brasil, o Exatamente. clima é legal e E aí ela também. falou: olha, vamos ver o que vai acontecer. Puxa, porque, nossa, deve ter sido Né? assim, abrir mão de uma carreira Sim, bem forte, né? Bem pois é. promissora. Sem dúvida. Para ela isso foi difícil, ela sente saudade, né? Até É. hoje, porque o que ela gosta mesmo é de atuar. Então ela sente saudade, eventualmente recebe um convite ou outro para fazer uma novela, mas não tem como aceitar agora, porque ela aceitar um convite para fazer uma novela no Brasil hoje é a mesma coisa que ela falava, ó, vamos tirar a Bruna da escola aqui, vamos passar um ano no Brasil pelo menos, Uhum. né? Porque ela não fica longe da família dela. Isso aí para ela não é opção. Então teria que todo mundo para o Brasil. E para a gente é inviável isso hoje. Estamos aqui, estamos felizes, adaptados. Ela tem que ver. Você viu essa aqui? Saiu agora essa short novelas curtas Sim, sim. que passa em TikTok, passa no Instagram. Já Diz vi, que já eu vi. vi, diz que eu ouvi dizer que o Brasil vai começar a fazer isso também, né? Quem Tá, quem sabe, sabe? né? Pois Quem é, sabe? pois Por que não é. produzir aqui, né? Podia produzir aqui. Exatamente, quem sabe. Aí pode ser uma opção para ela matar a saudade, pelo menos. Isso que é o amor Né? pela família, né? É Abrir mão de verdade. muita coisa para Ela é proteção. a família, para nível, a família dela é prioridade um, dois, três, depois vem E o aí, resto. entre vocês pensarem em mudarem para cá, foi quanto tempo? Então, aí foram 3 anos, porque na época que a gente, mais ou menos o que eu te falei, a Bruna tá com 11 anos e a gente está aqui há 8. Então, naquela época, a gente tomou a decisão que viria, aí compramos uma casa, porque tivemos uma oportunidade boa naquele momento, e demos entrada no processo de visto em cima da carreira dela e fomos para o Brasil. Eu Uhum. também disse para ela, olha, eu não vou, eu tenho negócios e tudo, eu não vou ficar preso nos Estados Unidos, e nem quero ficar aqui como estudante, nada disso. Então, se for para vir, vamos vir Já documentado. documentado. E aí fomos para o Brasil, aguardamos o processo correr durante 2 anos e meio. Nossa, demorou Durou tudo tudo isso? isso, durou tudo O que isso. que é o É o EB1, EB1? o EB1. Aí, por habilidades especiais, né, o caso dela. Aí, 2 anos e meio depois, foi aprovado, e aí tem mais 6 meses, que é a segunda etapa do processo, que aí você faz alguns exames, aquela coisa toda, né, antecedente criminal, que você tem que passar por algum outro crivo, que a gente fez tudo conforme tinha que ser feito, até o momento que você faz a entrevista com o cônsul, e ele vem vindo aos Estados Unidos, né? E aí nos mudamos em julho de 2017, Ah, né? legal. E desde então E estamos aí, aqui. conta, aí você chegou e já falou, vou continuar fazendo Não, o que eu... Não? não foi exatamente Então assim. conta, Quando eu como é que foi? cheguei, Agora eu quero saber onde você está, né? Esse período exatamente. Orlando. Foi assim, obviamente eu estruturei a minha empresa para eu tocá-la à distância. Mas cheguei aqui e comecei a olhar negócio. E aí achei um pouco complicado, achei um pouco complexo, né? De sair investindo assim em qualquer coisa sem ter certeza e nem ter a vivência do mercado aqui. Aí eu resolvi, como mal ou bem eu conseguia tocar à distância e o negócio estava estável, falei, olha, dá para eu pensar com calma e ver o que eu vou fazer aqui, né? Certo. Onde que eu vou investir para não correr o risco de fazer um investimento que seja ruim e aí perder dinheiro, essa coisa toda, e que eventualmente acontece, né? Quando você não Com faz o dever de certeza, casa direitinho, né? É totalmente diferente o mercado Brasil e Estados Unidos. Você pega o construtor no Brasil, é totalmente diferente do construtor aqui. São mercados diferentes, com margens diferentes, Eu sei. modelos diferentes. E aí estou falando isso como dei exemplo da construção, mas serve para qualquer mercado. Então eu resolvi dar uma olhada com calma. Nisso que eu resolvi dar uma olhada com calma, começou a aparecer muita oportunidade para o meu negócio, né? Porque obviamente a gente eu tenho uma operação de câmbio, né, no Brasil.
E eu estou num lugar que hoje tem uma demanda, desde então, desde sempre Uhum. teve uma demanda grande e que foi crescente. E aí eu comecei a ir nos eventos, porque recebemos sempre convites para estar nos eventos e tal, até por conta dela mesmo. E a gente começou a estar nos eventos, comecei a me conectar, e aí eu comecei a entender o seguinte: olha, a melhor coisa para eu fazer aqui é a extensão do meu próprio negócio. Que Né? Então, em legal. vez de eu pensar em fazer, investir, acontecer e tudo, no mercado que às vezes eu não conheço, vou ter que aprender e tudo, vou abrir um braço da minha operação aqui. Né? E aí abri um braço de captação de cliente, é um braço comercial, e que desde então, são 8 anos já, que assim, Então, a deu super Inalto certo, já graças é a o Deus. nome do Brasil ou é um nome só local Não, não, aqui? sempre foi o nome do Já Brasil, é, já já era. era. Que nome legal esse, né? Na Inalto. verdade, Quem que criou esse nome hum, diferente pra caramba? na verdade, esse nome, ele veio uns 4 anos a 5 depois que eu fundei a empresa. Eu fundei a empresa em 2004. E quando eu fundei essa empresa, eu tinha um sócio. E o meu sócio, na época, ele queria um nome de qualquer maneira que era Solidez. Então a gente ficou com o nome antigo dessa empresa era Solidez, né? E ficamos com esse nome durante 4 anos e pouco por muita insistência dele, porque eu era contra o nome, porque apesar de eu achar o nome muito legal, existia uma corretora em São Paulo, grande, que não era corretora de câmbio, era corretora de outros mercados, mas que tinha possibilidade de abrir o câmbio se eles quisessem, né? Eles tinham Uhum. essa possibilidade na operação deles. Aí eu falei, poxa, a gente vai botar um nome, vai que a gente cresça. E aí amanhã começa a incomodar. E os caras ficam sabendo e vêm em cima da gente, eles são muito maiores, vão querer que a gente tire o nome, que já é deles e tal, porque a gente não conseguiu registrar esse nome no INPI na época, né, Hum. por conta disso. E aí eu gostava do nome, mas não queria o nome por conta disso. Só que aí teve um determinado momento que eu e esse sócio, a gente resolveu cada um seguir seu rumo. Aí eu comprei a parte dele da empresa. Quando eu comprei a parte Você dele, a mudou o primeira coisa nome. que eu fiz foi mudar o nome. Aí esse foi um nome que eu bolei, né, na época, Foi porque você que inventou, porque é muito legal. In e Out. out. Pô, Foi mais ou muito menos legal. exatamente essa a Muito minha linha de legal. raciocínio. Aí eu bolei esse nome e que desde então nunca mais trocamos ele. E esse nome, essa é uma marca registrada nossa, no NPI, tudo certinho. Eu fiz tudo como deve ser, como manda o Que figurino, legal, muito né? legal. É, Então, você está há 8 anos aqui e há, sim. há quase 8 fazendo esse trabalho aqui. Exatamente. Na verdade, a Inaut USA, ela foi. Eu abri essa empresa em janeiro de 2018. 2018. Exatamente. Pô, que legal. E aí, desde então, e graças a Deus, deu muito certo. Não Uhum. precisei pensar em me aventurar, né? Consegui consolidar minha operação aqui. Crescemos muito nesses 8 anos no braço dos Estados Unidos, porque no Brasil a gente sempre teve uma carteira de clientes. Eu estou há 31 anos no mercado, né? Então a operação no Então Brasil tá ela sempre, consolidado, sempre foi né? consolidada. A gente atende muitos clientes, pessoas jurídicas, né? De todos os mais diversos Essa é uma segmentos. pergunta que eu ia te fazer, porque comércio Brasil e Estados Unidos é muito grande, né? Não, não, Então, Brasil, mundo inteiro, né? Porque a nossa operação ela é é Brasil, mundo verdade, inteiro óbvio. e mundo inteiro Brasil. Hoje, obviamente, a gente tem a presença muito forte entre Brasil e Estados Unidos Uhum. por conta nós estarmos aqui instalados, mas eu tenho clientes que operam, que fecham câmbios de remessa para o mundo inteiro e vice-versa, né? Ou seja, recebem. Aí tem muita empresa de todos os tipos de segmentos, você pode imaginar que as matrizes são estrangeiras, fazem aporte de capital, fazem empréstimo para capital de giro, recebem lucros e dividendos, aí tem importadores e exportadores, e aí a legislação de câmbio, a quantidade de natureza de Imagino. operação, ela é muito Você grande. estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre, né, a IOF, os impostos que hoje a gente tem que encarar. Sim. Conta um pouquinho como é que você está estruturando isso É. aí. Então, essa pergunta ela é muito bacana, porque aí falando mais do nosso lado aqui, né, do braço aqui dos Estados Unidos, que hoje atende uma quantidade muito grande de pessoas físicas, né, que precisam transacionar seus recursos e com um volume muito maior, obviamente, do Brasil para cá do que daqui para o Brasil. E hoje a gente tem um impacto significativo na operação de câmbio, né, de custo por conta do aumento das alíquotas que a gente teve aí em maio de 2025 agora, né? Ou seja, Uhum. é aquilo que você comentou, você é da época de 0,38, eu também. Então a gente tinha um IOF para comprar imóvel aqui nos Estados Unidos, que era 0,38% e que hoje é 3,5%, ou seja, quase 10 vezes mais. E aí nós hoje temos dentro da nossa operação operações estruturadas, tudo 100% legal via Banco Central, é só da única forma que a gente trabalha, tá? Uhum. Onde a gente consegue hoje trabalhar até para as operações de imóvel, em operações estruturadas, estratégias que a gente criou,
onde a gente consegue tributar o IOF de 1,10 nessas O que operações. você precisa? Do contrato de compra e venda? Porque tem muito a ver com o motivo, né? O motivo, exatamente. Vamos lá. A compra do imóvel hoje, se você utilizar essa natureza, ele vai custar 3,5%. Essa regra ela não muda. Mas é muito recomendado, né? E 95% dos casos, até mais, né? Quase 100% dos casos eu vejo acontecer, dos clientes brasileiros que vão comprar imóvel aqui serem instruídos a montar uma companhia, que são as famosas LLCs na maioria dos casos, né? Para comprar o imóvel através da LLC, porque eles têm, como estrangeiros, diversas vantagens, né? Que eles acabam usufruindo por comprar o imóvel através da empresa. Exato, é o que a gente recomenda aqui também. Exatamente. E a operação através de uma empresa, ou seja, se uma pessoa física no Brasil for fazer um aporte de capital na empresa que ele abriu aqui, essa operação, o custo do IOF dela é 1,10%, que é uma operação de investimento, tá? Ela não é uma compra de imóvel. Quem vai comprar o imóvel depois é a empresa. Exatamente. Então, esse é o caminho. Só que aí o que acontece? Quando eu falo que são operações estruturadas, é porque, assim, isso aí que a gente falou até aqui é muito simples. Qualquer instituição financeira vai fazer essa operação. Mas a maior parte das vezes, as instituições financeiras elas vão querer fazer o caminho reto, que é, se você está fazendo uma aporte de capital na sua empresa, então você tem que estar com a sua empresa aberta e ela tem que ter uma conta em banco, na qual você vai remeter o recurso para esta conta, e depois você vai entrar lá no seu internet bank ou vai pegar um avião e vai aos Estados Unidos na agência bancária e fazer a transferência para a Title Company, para pagamento do imóvel, tá certo? Certo. Só que a gente consegue encurtar o caminho, ou seja, a gente, através dessas estruturas e desses modelos que a gente criou na nossa operação de câmbio, a gente consegue hoje, a partir do momento que o cliente ele já está com a LLC dele aberta e ativa, a gente faz o pagamento direto à Title Company por conta e ordem da LLC. Então isso dá uma dinâmica, uma agilidade muito grande na operação. Por quê? Porque a gente sabe que se o cliente está no Brasil e está na estaca zero aqui nos Estados Unidos, não tem nem a empresa aberta ainda, ele vai levar uns dias para abrir a empresa. Nós hoje temos, por uma questão de demanda, e obviamente que isso foi dever de casa feito, porque eu preciso fazer a operação acontecer muito rápido para atender a demanda, por exemplo, da sua imobiliária, que precisa fazer a operação acontecer rápido e que quer entregar para o seu cliente o melhor custo, vamos falar assim. Então, hoje eu tenho mecanismo de abrir a empresa em 48 horas, por exemplo, que já é um prazo bem legal, que impede, que possibilita a operação não cair num prazo que às vezes precisa, porque a construtora não vai dar um prazo muito grande para pagar um sinal, alguma coisa assim, tá? E se o cliente tiver que abrir a conta da empresa à distância, é um desafio maior ainda, que vai demorar muito mais. A gente não precisa dessa conta. Não precisa? Não, a gente consegue fazer o caminho direto para... Se eu tiver com a LLC ativa no Sambis, que é a junta comercial daqui da Flórida, né, em nome do cliente, a gente faz a operação. E aí, se o contrato de compra e venda do imóvel tiver em nome da LLC... Fantástico. Se não tiver, a gente faz também. Porque, porque o que acontece? Por isso que eu te falei que são operações que a gente estruturou e modelou. Então, por exemplo, eu tenho hoje autonomia no meu compliance de pendenciar documento. Né? Então, eu apresento depois o contrato em nome da LLC, porque depois do close o título vai ser em nome da LLC. Amanhã tem muita coisa, então amanhã ele vai estar aqui de novo dando treinamento para os corretores. Hoje eu vou sair daqui e vou mandar uma mensagem para eles, não percam, tem muita coisa para aprender. Porque aí a gente vai destrinchar esse assunto e ele vai longe, né? Então, que ótimo, maravilha. Você tem uma apresentação? Daí você já me manda para a gente vou te mandar. deixar prontinha para apresentar. Que legal, muito bom saber. Até que enfim, né, a gente conseguiu se encontrar. 8 anos. Verdade. E prazer agora enorme. Para onde o Marcos Rocha vai? Então, quero saber quais são os novos projetos, novos planos. Então, a operação de câmbio hoje, a empresa está num processo de profissionalização, né? Então, a gente está profissionalizando a operação cada vez mais. Hoje eu tenho um conselho bem bacana que está me ajudando a profissionalizar cada vez mais essa operação. Você tem muitos funcionários no Brasil? Ou não precisa tanto para esse tipo de trabalho? No Brasil eu tenho mais ou menos umas 15 pessoas no Rio de Janeiro e eu tenho estrutura de banco em São Paulo, que aí tem... na verdade, eu tenho funcionário dedicado à minha operação dentro do banco, mas o banco tem 700 funcionários que eu posso usufruir da estrutura como um todo. Uau! Tá? Só de câmbio, né? 700 funcionários só de câmbio. Isso um dos bancos que a gente opera, que é, vamos falar assim, o meu número 1, tá? É o banco que eu estou hoje concentrado com 90% do meu volume,
que é onde a gente consegue, inclusive, estruturar essas operações e tudo mais, tá? Então, assim, investimos bastante agora no último ano em sistema, tecnologia, né? Então, hoje, inclusive, você vai conhecer um sistema muito bacana, onde vocês vão conseguir acessar, junto com a gente, os clientes de vocês, as operações de câmbio deles e tudo mais, vocês como uma empresa parceira que utiliza a nossa operação para fazer as operações de câmbio dos clientes de vocês, né? Se a gente conseguir, que é o que eu espero, né? Que a gente venha a fortalecer Com nossa certeza. relação nesse sentido. Então a gente tem hoje um sistema que está muito legal. Eu pessoalmente dediquei muito tempo no último ano a esse sistema e dedico ainda e vou dedicar, acho que eternamente, porque Melhorar sempre é bom, né? uma vez por semana, no mínimo, já está. Isso já existe através de contrato, inclusive. Eu tenho que me dedicar à melhoria do sistema, porque ele não vai parar de melhorar nunca. Isso daí agora eu entendi bem o jogo da tecnologia, não tem jeito. A Você acha tecnologia que essa tecnologia hoje, plataformas online, isso é uma ameaça para o teu negócio? não é uma ameaça porque são nichos diferentes, né? Ou seja, quando você fala do mercado de plataforma, de aplicativo, muito focado no varejo, tá? O meu foco não é varejo, o meu foco ele é o ticket médio maior do cliente que, por exemplo, está investindo valores mais expressivos, comprando imóvel e tudo mais, e esse cara ele não vai querer fechar o câmbio dele para comprar um imóvel num aplicativo, assim, pelo menos hoje não é a realidade. Ele quer conversar com alguém, Você ele quer viu, você tem entender. ouvido falar, com certeza, bastante empresa oferecendo um serviço de Pix Sim, mas aí é outra coisa também. internacional. É uma outra coisa também. Isso é muito para mercadoria, né? Acontece muito para mercadoria. Eles recebem o Pix no Brasil e pagam o dólar aqui, mas é uma operação cara, né? Se você for comparar o custo dessa operação de câmbio. E aí, quando você fala em valores altos, qualquer diferença, tanto de IOF quanto de taxa de câmbio mesmo, spread, né? Essas operações elas são mais caras. Mas o nosso, aí, assim, hoje o meu foco e o meu nicho é esse que eu estou te falando do ticket médio maior e tudo, mas a evolução da nossa operação vai também abraçar Abraçar. esses segmentos, né? Esses nichos. Não porque a gente quer mudar o foco, nada disso, é porque vai ter também, porque é inevitável, né? É inevitável É essa. mais um serviço. Exatamente, e a gente está se estruturando para, num futuro próximo, a gente está também com a opção do cliente entrar no nosso site e fazer um campo self-service de um valor menor, né, que ele vai ali ganhar uma agilidade naquilo ali e tudo mais, mas hoje 100% da minha operação ainda é humanizada, porque o nosso foco é esse, mas não quer dizer que a gente não faça operações de valores menores, porque o cliente grande, ele acaba precisando mandar $5.000, mandar $10.000, e a gente faz qualquer valor de operação, não tem problema nenhum, a Ai, que gente atende ótimo. todos os clientes. Mas não é onde eu gasto esforço comercial para buscar o varejo, não é isso. Mas futuramente vai acabar sendo, né? Então, assim, a nossa operação, a tendência ela é se expandir Muito bem. para, vamos dizer assim, uma abrangência maior dentro desse mercado. E com relação a mim e a minha família, a nossa pretensão é ficar por aqui mesmo. É, né? Porque a gente está realmente feliz, está Tá, a adaptado, sua filhinha tá satisfeito. com 11 Está anos, com então, 11. middle school já, né? A middle school, entrou esse ano na Ah, middle que school agora. legal, legal. E aí, assim, e a ideia é essa, tem muito trabalho pela frente, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente, e como projeto de vida da minha esposa, a gente quer, daqui a mais uns anos, poder estar mais tranquilo também para Curte a vida. curtir a vida. É isso aí. Antes da gente terminar, falando ali na câmera, um recado, um conselho que você dá para alguém que queira fazer esse caminho de migrar como você e a sua família fizeram. O que que você acha que é importante? O que que você recomenda? Então, bom, primeiro falando da operação de câmbio, né? Que é o meu Tá negócio. certo. Fujam de todas as formas de qualquer operação informal, que não seja oficial. Né? É muito importante ter certeza que a tua operação de câmbio está sendo feita por uma instituição financeira regulada e autorizada pelo Banco Central. E com menos custo possível. E Você vai aí, sempre mostrar qual e que é aí o você caminho pode melhor. contar com a gente para isso, claro, sem dúvida. Porque isso é muito importante para evitar uma dor de cabeça no futuro que pode ser muito grande, né? E se planeje. Quem quer emigrar, eu acho que o planejamento é algo assim importantíssimo. Você levou 3 anos, né, para estar aqui. Exatamente. Isso foi Porque, legal. assim, eu acho que se planejar, fazer o dever de casa, entender como é que é o jogo aqui, que é diferente do jogo no Brasil,
buscar informações, buscar pessoas qualificadas que possam te auxiliar em todos os sentidos, né? Desde como é que você vai fazer para se mudar, comprar um imóvel, onde comprar, né? Aqui se tem a questão das escolas, você escolhe primeiro a escola para depois escolher o imóvel que você vai comprar, né? Então tudo isso é importante. Um bom projeto imigratório feito. Então, o planejamento, na minha opinião, ele é importantíssimo. É tudo para você não se frustrar em algum momento da tua É isso decisão. aí. Muito obrigada. Imagina. Vocês gostaram? Tenho certeza que vocês têm muito para aprender nessa história, não só do negócio, mas também da história de vida, da trajetória toda. Então, gente, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, aperta a campainha, porque toda semana a gente tem uma história muito legal para você conhecer.